Bom dia, hoje quinta-feira começando, um excelente dia para aqueles que estão aqui assistindo a live, excelente dia para aqueles que vão ver esse vídeo mais tarde, no decorrer do dia, que vão ver esse vídeo de repente outro dia, que o Senhor Deus esteja abençoando, esteja orientando. A gente deseja todas as manhãs estudar a palavra do Senhor e aprender mais, de quem é o Senhor, aprender mais de quem é o nosso Pai, e assim a gente conseguir visualizar melhor o caminho que Ele espera que a gente percorra, o caminho, os desígnios que Ele tem para cada um de nós. Então é importante que a gente estude a palavra do Senhor, que a gente entenda e a gente saiba de fato quem Ele é, a gente sinta quem Ele é. E eu estava lendo um pensamento um dia desse ali num site na internet, falando que para a gente conhecer alguém é importante que a gente se depare com as suas palavras e as suas atitudes. E para que a gente possa conhecer a Deus, a gente precisa olhar atentamente as suas palavras, que é que está na Bíblia, e perceber atentamente as suas atitudes. O Senhor agindo no nosso meio, agindo em nós, agindo através de nós, agindo na vida dos nossos amigos, dos nossos familiares. E em tudo isso a gente consegue perceber Deus e a gente consegue então conhecê-lo um pouquinho mais. E nesse raciocínio de quem é Deus que a gente começou essa semana, hoje eu queria pensar, já comecei pensando nisso e vou levar para o meu coração essa reflexão durante o dia, sobre a justiça de Deus, Deus é justo. Deus é justo. Eu fiquei pensando nisso porque essa semana eu me deparei, acredito que vocês também, com tantas reportagens sobre injustiça, sobre crueldade, sobre barbáries que acontecem, e você olha assim, você pensa, nossa, mas que injusto, isso não deveria ter acontecido dessa forma. Recentemente teve aí a perda daquela jovem mãe, ela estava grávida e por conta de uma bala perdida ela veio a perder a vida. E aí você pergunta assim, você pensa, nossa, mas isso não foi justo. E aí quando a gente para pensar nisso, sobre a questão também do preconceito, tantos preconceitos que existem aí hoje em dia e sendo praticados de maneira tão cruel, a gente precisa lembrar que a justiça ela vem de Deus. O nosso Deus é justo. Nós, seres humanos, a gente não tem a justiça perfeita, que é a justiça de Deus. Então a gente precisa buscar em Deus essa justiça. E aí eu separei alguns versículos para que a gente pudesse meditar nessa justiça de Deus, Lá em Salmos capítulo 9, versículo 8, diz assim: Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. A justiça de Deus é uma justiça perfeita. Então jamais eu posso querer comparar o meu senso de justiça com a justiça de Deus. A justiça de Deus é perfeita. Então, como diz nas Escrituras, Ele governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. Cabe a mim obedecer, cabe a mim permanecer no caminho, buscar no Espírito Santo, seguir no caminho correto e tendo a certeza que meu Deus é justo. Ele é justo e Ele é correto em tudo que Ele faz. Com os meus olhos limitados, às vezes eu não consigo enxergar a justiça acontecendo, mas eu sei que meu Deus é justo, então eu posso descansar nele, eu posso confiar nele, confiar na justiça de Deus. Tem um outro texto lá em Salmos também, no capítulo 71, no versículo 19, Salmos 71, 19 diz assim: A tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas, e não há ninguém igual a ti. Não há ninguém igual a Deus. Não existe. Por isso que eu falei que a gente não consegue comparar, a gente não deve comparar
a justiça de Deus com a nossa justiça, porque a justiça de Deus ela é perfeita e não há ninguém igual a Ele. E a justiça de Deus ela chega até o céu, ou seja, a justiça de Deus ela está presente em todos os lugares. O nosso Deus é justo, o nosso Deus é sábio, o nosso Deus ele enxerga tudo de uma maneira tão diferente de como a gente enxerga. Por isso que os feitos do Senhor são feitos tremendos. E nem sempre os feitos do Senhor, eles condizem com o que a gente achava que tinha que ser feito. Uma vez, uma adolescente perguntou assim para mim: tia, se uma pessoa se arrepende dos seus pecados e pede perdão a Deus, o Senhor a perdoa, e se ela aceitar Jesus no coração, ela é salva e recebe a salvação e estará um dia com Deus lá na Nova Jerusalém, não é isso? Falei, sim. E ela me perguntou assim: e se um criminoso, um bandido, um assassino, um estuprador, uma pessoa violenta, uma pessoa má, se essa pessoa se arrepender, pedir perdão a Deus, e se essa pessoa aceitar Jesus no seu coração como o único e suficiente Salvador, ele também vai para o céu? E eu disse, vai. E aí a gente fica naquela questão, nossa, mas isso não é justo. Não é justo, a pessoa fez tanta maldade. Queridos, a nossa justiça não é igual à justiça de Deus. A salvação que o Senhor oferece a todos. Agora, se o criminoso, como a adolescente colocou para mim um exemplo, se o criminoso, a pessoa que cometeu tantos crimes, né, fez tanta maldade, essa pessoa de fato, verdadeiramente se arrepender, verdadeiramente pedir perdão ao Senhor por todo o mal que ela cometeu, e se ela pedir a Jesus Cristo que entre no coração dela, que a salve dessa vida pecaminosa, que transforme a vida dela, se esse pedido, se esse reconhecimento for sincero, porque só quem sabe identificar a sinceridade das ações é Deus, porque é Ele que sonda os corações, nós não temos essa capacidade. Se esse pedido for sincero, sim, essa pessoa estará um dia com Deus, né, na glória, no céu. Nós vemos isso de maneira muito clara quando a gente lê a crucificação de Cristo e a gente vê que ao lado do Senhor haviam 2 bandidos também crucificados. E um deles, reconhecendo que Jesus era de fato o Filho de Deus, virou para Jesus e falou: Senhor, lembra de mim quando tu entrares lá no paraíso. E quando Jesus, que é o único que pode sondar o coração, olhou para aquele bandido, né? Até então bandido, criminoso, e olhou o coração dele e percebeu sinceridade no coração, Jesus respondeu o que para ele? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Essa é uma atitude de justiça divina que pode ser que a gente não compreenda e pode até ser que a gente não aceite. Mas eu digo a você o seguinte, o Senhor, Ele age dessa forma. A justiça de Deus é desta forma. Quando Jonas foi chamado para poder levar o evangelho a Nínive, ele não queria porque o povo era muito mau. E ele falou, não, esse povo não merece ouvir as boas novas. E Deus disse para Jonas ir. Jonas tinha que falar do evangelho lá em Nínive. Mesmo a cidade sendo má, com muita corrupção, com muita maldade, com muita violência, o Senhor disse a Jonas, você precisa levar a minha palavra, o meu evangelho lá, as boas novas lá, naquele lugar. E Jonas tentou, né, outros caminhos, desobedeceu e no final a gente encontra na Bíblia que Jonas foi e muitos ali se arrependeram dos seus pecados, entregaram o coração realmente a Cristo. Então o que eu quero dizer é que o Senhor é justo e a justiça do Senhor é perfeita. Não queiramos comparar a nossa justiça humana com a justiça de Deus. Ele, na sua sabedoria, ele sabe como agir de maneira justa, correta.
Mas a gente vai dar mais um passo nesse raciocínio, lendo Salmos capítulo 7, versículo de 11 a 13. Deus é um juiz justo. Todos os dias ele condena os maus. Se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada. Ele já armou o seu arco para disparar flechas. Ele pega as suas armas mortais e atira as suas flechas de fogo. Continua afirmando aqui sobre a justiça de Deus. Deus, ele é um juiz justo, ele condena os maus e desejo dele é que as pessoas se arrependam, porém ele opera com justiça. Ele opera com justiça. Ele não é um Deus que, por ser amor, a essência dele é o amor, ele fecha os olhos para o erro. Não. Nosso Deus, ele é um Deus que a essência dele é amor, mas ele é justo juiz. E lá em Naum, no capítulo 1, versículos 2 e 3, diz assim: o Senhor é um Deus que não tolera outros deuses, um Deus irado que se vinga dos seus inimigos. O Senhor tira a vingança dos seus inimigos e na sua ira os castiga. O Senhor é paciente, mas poderoso e não deixa os culpados sem castigo. Não deixa os culpados sem castigo. O Senhor é justo. Ele perdoa, ele transforma a vida, porém, ele é justo, então o pecado precisa de uma consequência, né? O pecado tem as suas consequências. Se uma pessoa pratica algo contra a lei, a pessoa precisa pagar pelo seu erro. Isso independente de ter aceitado o amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo, ele vai continuar ali. E se a pessoa quiser que Jesus habite no coração dela, e se ela pedir, se ela se arrepender dos pecados, Jesus vai habitar no coração dela se ela quiser, se ela pedir. Agora, as consequências do pecado, elas vão continuar existindo. Então, o fato de cometer um pecado, me arrepender, aceitar Jesus Cristo no meu coração e transformar a minha vida, não apaga, não anula a possibilidade de pagar ou ter as consequências do meu erro. As consequências do erro virão. Seja as consequências terrenas, né? Como a aplicação da lei, a questão de prisão, né? Enfim, independente de qual seja as consequências, elas vão acontecer. Se o seu pecado foi algo em relação a um crime, né, que vai contra a lei humana, que vai contra o Código Civil, né, e tudo mais, você vai pagar pelos seus erros. Isso é indiscutível, porque Deus é um Deus justo. Ele não vai passar a mão na cabeça ou fechar o olho e fingir que não viu. Por mais que ele nos ame, ele é justo e ele é um pai que busca que seus filhos sejam repreendidos e corrigidos. O fato dele nos amar não nos isenta de pagar pelos nossos erros. A diferença é que uma vez pedindo ao Senhor Jesus para entrar no nosso coração, a gente paga pelos nossos erros, mas a gente sente em Jesus amor, a gente sente que aquilo que a gente está fazendo, né, a consequência do nosso pecado, a correção, até vinda de Deus em amor, a gente percebe que, de fato, precisávamos passar por aquilo e pedimos a Deus que naquele momento que estiver passando por aquela consequência, que de alguma forma a gente cresça ainda mais, que a gente aprenda ainda mais. Então é uma mudança de vida que o Senhor Jesus ele proporciona na nossa vida quando a gente pede que ele more no nosso coração. Mas como a gente lê na palavra do Senhor, Deus é justo e jamais ele vai passar a mão na cabeça ou nos isentar das consequências do nosso erro, né? As consequências, elas virão sim. E elas precisam vir porque, como lemos aqui, Deus é justo. E ele age em retidão. E ele age dessa forma. Se não fosse assim, nós não teríamos ele como referência. E a nossa referência de justiça é o nosso próprio Deus, que, amando, nos corrige. Eu vi também uma reportagem essa semana de um jovem que estava assaltando carros, eu acho que foi em São Paulo. Eu não me lembro em que cidade do estado de São Paulo, mas ele estava assaltando carros, um jovem. E a polícia chegou,
pegou ele no flagrante. Não sei se teve troca de tiros ou só a polícia tirou, não vi esse detalhe na reportagem, mas o menino, o jovem, ele recebeu um tiro, né? Ele foi baleado. E aí, quando ele estava ali no chão, sendo imobilizado e aguardando a ambulância chegar para poder socorrê-lo, o pai do menino também chegou. E o pai do menino falou assim: você não tem necessidade disso. Eu e sua mãe, a gente te dá dinheiro, você não tem necessidade de roubar. E o pai indignado, sabe? Não foi isso que eu te ensinei. E o pai falou para ele assim: se eu te ver de novo envolvido com essas pessoas ruins, essas pessoas más, eu vou te entregar para a polícia. Essa é uma atitude de um pai que ama. O amor do pai não mudou. Ele continua amando, mas ele sabe que quando um filho erra, esse filho precisa de correção. Ele precisa de correção. E a correção não é a gente fechando o olho e fingindo que não está vendo. A correção, ela precisa vir, a consequência do erro precisa vir. E Deus, ele age desta forma com a gente. Te amo muito, meu filho, e quero que você cresça. Por querer que você cresça, as consequências do seu pecado, elas estão aí para que você possa enfrentar. Você não vai enfrentar sozinho, estou com você. Mas as consequências, elas estão aí. Então, que a gente possa pensar nisso, né? Porque nosso Deus, ele é justo. E pedir ao Senhor que continue agindo com justiça na nossa vida, com justiça entre os nossos, na nossa comunidade, e que a justiça dele venha, porque a terra, o mundo clama por justiça. A gente se depara cada vez mais com muita corrupção, com muita maldade, e o que a gente espera do Senhor realmente é a justiça. E vem. Nosso Deus, ele não tarda, ele é sábio. E as coisas acontecem no tempo dele. E que a gente nunca perca isso como referência. É no tempo do Senhor, da maneira do Senhor, na sua sabedoria. E confiantes que Deus, sabedores, que Deus é justo. Então vamos orar para a gente encerrar nossa devocional. E amanhã a gente se encontra mais uma vez para mais uma devocional logo pela manhã, né? Oremos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço muito por esse dia, te agradeço, Senhor, porque a gente tem a oportunidade aqui de ler a Tua Palavra, de aprender mais de Ti, de refletir sobre as coisas que estão acontecendo no nosso mundo, na nossa vida, e a gente pede ao Senhor que nos dê sabedoria para compreender, sabedoria para entendermos o que devemos fazer, qual o nosso posicionamento. Pai, que o Senhor esteja agindo no nosso dia como um todo, seja em casa, no trabalho, nos estudos, que o Senhor esteja à frente de todas as coisas, nos direcionando, falando ao nosso coração, demonstrando o seu amor e que a gente também possa fazer da mesma forma, demonstrar o seu amor para com a vida de outras pessoas também. Abençoe os meus amigos que estão acompanhando a live, abençoe as pessoas que vão ver o vídeo mais tarde, que o dia seja ricamente abençoado por Ti. É em nome de Jesus que eu oro, já te agradecendo. Amém. Um bom dia Marcela. Excelente dia, que Deus abençoe. E amanhã a gente está aqui de novo para mais uma devocional, se Deus permitir. Tchauzinho.